A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 1. Chegou a hora de Deus governar a terra. Autor Pedro Dong. Semana 1. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Quinta-feira. Governados pela vida. Ler com oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. O único governo perfeito é aquele que tem Deus como procedência e Cristo como cabeça. Nesse governo, a vida circula pelo corpo, que é administrado pela palavra. Fora do governo de Deus, há apenas organizações humanas, sustentando um mundo sistematizado e sem vida. Por isso, são necessárias estruturas de poder, de hierarquia, de dominadores e dominados. Sem esse esquema, nada funciona. Esse sistema sem vida opera com falhas, por isso surgem tantas ideologias políticas diferentes. Entretanto, não há regime político perfeito. Seja capitalismo, seja socialismo, seja comunismo, todos têm falhas. Enquanto for governada por qualquer um deles, a humanidade nunca estará satisfeita e jamais terá paz e alegria completas. O único governo perfeito é o governo da vida. Em outubro de 2024, acontecerá uma conferência histórica em Joanesburgo, África do Sul. Os irmãos brasileiros que participarão terão a oportunidade de conhecer os irmãos africanos e notarão muitas diferenças culturais. Todos, porém, têm a mesma alegria, fazem imersão na palavra, gritos de guerra e pregam o evangelho do reino da mesma maneira. Embora não se conheçam, sentirão amor uns pelos outros. Isso ocorre porque somos todos governados pela única vida que há na palavra. Não há relatórios mensais ou estatutos para controlar as igrejas. Isso nem seria possível, mas todos recebemos a mesma palavra viva que circula entre nós produzindo unidade. E assim vai sendo produzido um governo de vida. A influência de questões políticas, culturais e religiosas na igreja só traz danos. O apóstolo Paulo teve seu ministério prejudicado primeiramente pela interferência dos judaizantes, que queriam introduzir práticas judaicas na igreja, e depois pelo pensamento democrático da cultura grega. Sob a influência dessa cultura filosófica, cada um se considerava livre para escolher quais ideias e quais pregadores desejava ouvir e seguir. Na igreja, porém, não é assim. Por isso, o apóstolo Paulo disse aos coríntios que decidiu nada saber, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Também lhes disse que não for até eles com palavras de sabedoria, com ostentação de linguagem ou palavras persuasivas de erudição humana, para que a fé deles não se apoiasse nessas coisas. O apóstolo desejava que a fé dos coríntios se apoiasse unicamente na palavra de Deus, porque é nela que está o poder de Deus. Da mesma forma, na igreja em Éfeso, alguns tentaram introduzir outros ensinamentos. Por isso, após ter sido solto da prisão romana no ano 64 d.C., Paulo pediu a Timóteo que permanecesse em Éfeso para admoestar a certas pessoas a fim de que não ensinassem outra doutrina. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 4. A igreja primitiva perseverava em um só ensinamento, o ensinamento dos apóstolos. Paulo advertiu que a introdução de outros ensinamentos promoveria discussões sem fim entre os irmãos e não produziria a obra de Deus na fé. Ao se interromper a circulação da vida na igreja, o governo pela palavra se perderia. O apóstolo Paulo permaneceu em Éfeso por 3 anos, pregando a palavra do Senhor e falando sobre a economia de Deus de forma completa para todos os da Ásia. Atos capítulo 19, versículo 10,
capítulo 20, versículo 31. Foram justamente esses que acabaram por abandoná-lo. Antes que isso acontecesse, Paulo antecipadamente os advertira que depois de sua partida, lobos vorazes penetrariam entre eles e não poupariam o rebanho. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Capítulo 20, versículos 29 a 30. Esses tais estavam interessados apenas em alcançar objetivos pessoais e não se importavam com os irmãos, isto é, não se importavam com o fato de as ovelhas se perderem no mundo. Só lhes importava que os irmãos deixassem de seguir o ministério de Paulo. Isso também acontece atualmente. Muitos querem desviar-nos da palavra de Deus e tornar-nos seus seguidores. Esse é seu único objetivo. Falam coisas pervertidas e usam meios vis para arrastar discípulos atrás de si. O inimigo de Deus tem feito esse trabalho há muito tempo. Por isso, estejamos atentos e não caiamos nessa cilada. No ano de 67, todos os da Ásia haviam abandonado Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Mas não repentinamente. Os que abandonaram o apóstolo não mais apreciavam sua palavra e não a consideravam como vinda de Deus havia muito tempo. Satanás usou alguém para contaminá-los com questionamentos e dúvidas. Assim, eles saíram da esfera do governo de Deus, que traz a unidade do corpo de Cristo e faz sua obra acontecer. Esta é a estratégia do inimigo de Deus, fazer-nos perder o apreço pela palavra. Por isso, sigamos a palavra de perto, amando-a e fazendo-a circular em nosso meio. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.